como você reconhece uma função? Ou seja, você bate o olho numa relação, como você sabe se é função ou não? Então, você tem, por exemplo, pegar aqui um exemplo número 3. Vamos supor que você tem essa relação que eu vou chamar de G. E essa relação é dada dessa forma aqui, G é uma função? Não. G não é função, por 2 motivos. Primeiro motivo, tem um elemento com 2 flechinhas partindo dele. Não é função, porque um cara não pode ter 2 imagens distintas. Segundo motivo, esse cara aqui está sobrando. Então, não pode acontecer. Portanto, G não é função. Ela é uma relação, mas não é uma função. Vocês entenderam a ideia? Então, aqui não tem problema sobrar esse cara, por exemplo. O problema é sobrar no conjunto de saída. Quando você tem um gráfico de uma função, como você reconhece que de fato é o gráfico de uma função ou não? Olha, por exemplo, se você tem esse gráfico aqui assim, isso caracteriza uma função? Sim, caracteriza uma função. Por quê? Porque dado qualquer elemento aqui do domínio, domínio aqui no eixo X, você consegue uma única imagem, certo? Nenhum cara que está aqui embaixo tem 2 imagens distintas. Diferente de um caso assim, por exemplo, se você tiver uma função, uma relação cujo gráfico é dada por alguma coisa desse tipo aqui assim, isso não caracteriza uma função. Por quê? Porque, por exemplo, se você pegar esse elemento que está aqui, que eu vou chamar de x0, ele tem 2 imagens distintas. Ou seja, lá no meu diagrama vai ter alguma coisa parecida com essa. Um elemento sendo ligado em um certo y0 e um certo y1. Ou seja, um elemento com 2 imagens distintas. Isso não é uma função. Tá? Então, aqui eu vou chamar de f, aqui eu vou chamar de h. Então, f é uma função e h não é uma função. Então, para você caracterizar uma função no gráfico, você pode usar uma estratégia que te dá assim, uma certa vantagem em questão de agilidade. Você passa retas paralelas ao eixo y. Se todas as retas tiver apenas um ponto de intersecção com o gráfico, é função. Se você passar retas paralelas ao eixo y e tiver 2 pontos ou mais de intersecção com o gráfico, não é função, porque isso significa que esse elemento, por exemplo, tem 2 imagens. Tá? Então é assim que você reconhece uma função, através do gráfico ou através de um diagrama. Beleza? Vou dar um último exemplo relacionado a como se calcula o domínio de uma função. Ou seja, você tem uma função. Como você calcula o domínio de uma função? Então, por exemplo, você tem uma função f de x igual a 1 dividido por x menos 3. E aí você tem uma função assim, raiz quadrada de 2x mais 5. Como você calcula o domínio de uma função? Olha, o domínio de uma função é como se fosse a condição de existência, né? Como se fosse, não, de fato é a condição de existência. Então você tem que perguntar, tem alguma coisa que dá problema nessa função? Ah, mas que tipo de função eu tenho? É uma função que envolve uma divisão. Então, olha, divisão tem uma restrição. Ou seja, embaixo não pode ser zero. Não existe divisão por zero. Então, eu posso colocar qualquer número no lugar do x, exceto aquele que faz com que o meu denominador seja igual a zero. Então, eu vou lá e escrevo isso. X menos 3 tem que ser diferente de zero.
Então, o x tem que ser diferente de 3. Esse é o domínio da minha função. Eu represento em notação de conjunto, o domínio da minha função é todo x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de 3. Tem uma outra forma de denotar esse mesmo conjunto, que é o conjunto de todos os reais, exceto o número 3. Certo? Então, quer dizer, eu posso colocar qualquer número no lugar do x, exceto o número 3. Nesse caso, eu tenho uma função que envolve a raiz quadrada. Existe alguma restrição para a raiz quadrada? Existe. Qual é a restrição? A restrição é, dentro de uma raiz com índice par, no caso aqui 2, para existir tem que ser um número positivo, certo? Ou igual a zero. Então, ou seja, no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, para essa raiz existir, aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho 2x mais 5 maior ou igual a zero, ou seja, o meu x é maior ou igual a menos 5 meios. Então, eu vou lá e escrevo, domínio da minha função g é todo número real, tal que esses números têm que ser maiores ou iguais a menos 5 meios. Quer dizer que se eu pegar um número menor que menos 5 meios e eu colocar aqui dentro vai ficar negativo. Certo? Então, recapitulando, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: uma função é uma relação entre dois conjuntos, que você pode pensar em uma transformação dos elementos do conjunto de saída nos elementos de conjunto de chegada, segundo uma lei de formação. Desde que não sobre ninguém no conjunto de saída e desde que ninguém do conjunto de saída tenha duas flechinhas partindo dele. Isso é uma função. Tá? Domínio da função é o conjunto de todos os elementos que eu posso trocar no lugar do x, que minha função não dá problema. Imagem da função é o conjunto de todos os resultados que eu obtenho trocando os devidos x ali. Tá? Então, qualquer dúvida vocês podem perguntar.